One Piece no arco de Wano tem episódios que estão no nível completamente diferente, e num dos últimos episódios, aconteceu de novo. Tivemos uma sequência insana de luta com o Luffy chegando para lutar junto com o Yamato contra o Kaido. Essa cena impressionou todo mundo, a animação foi diferenciada, tiveram algumas pessoas que não gostaram, mas eu acho que são minoria, mas no geral uma grande quantidade de pessoas percebeu que o som dessa cena é meio estranho, e eu senti que era possível melhorar. Então, hoje, nós vamos refazer e melhorar One Piece. Lembrando que esse exercício a gente fez inteiramente junto, eu fiz ao vivo com vocês na plataforma roxinha, então caso você queira ver conteúdos como esse aqui ou outras coisas, acompanhe por lá. E assim, o resultado final foi impressionante, eu gostei demais. Mas vamos dar uma assistida nessa cena aqui pra entender qual é a questão dos efeitos sonoros e o que pode ser melhorado. Logo de cara tem esse efeito sonoro de avião pro Momo voando, que as pessoas não gostam nem um pouco. E dá pra perceber que tem uma falta de efeitos sonoros, tipo, é muito silencioso em alguns momentos, tipo, parece que falta o som completando a cena. E isso deixa meio vazio, por mais que seja extremamente bonito, sabe? Fora os efeitos sonoros de Dragon Ball, que, bom, são comentários à parte, que tem muita gente que gosta e muita gente que odeia, mas a gente vai substituir a grande maioria aqui também. E essa falta de muitos sons, junto com a trilha sonora que não é tão marcante assim, deixa a cena meio fraca. Ou pelo menos não explora tanto assim o seu potencial. Então, para início de conversa, a gente precisa de presença para essa cena. Como damos presença sonora para uma cena? Claro que com efeitos sonoros, mas principalmente com uma trilha musical impactante. A trilha que toca nessa cena, com certeza não é a mais icônica de One Piece, então fizemos alguns testes. Como ficaria se a gente utilizasse uma outra trilha de One Piece, a trilha Zio, do filme Z? Ela eu acho que tem um certo impacto, certo? Ela tem um drop interessante, é uma trilha de One Piece, mas ainda falta alguma coisa. A gente pode brincar aí, por exemplo, uma trilha cantada de Nanatsu no Taizai. Ela aqui, ó, já tem uma batidinha, já preenche mais o espaço da falta de som, certo? E um drop legal pro refrão. E se fosse com Haruka Mirai de Black Clover? Porém, tem uma que, assim, os efeitos sonoros são de Dragon Ball. Que tá uma trilha de Dragon Ball? Curiosamente, essa aqui fica legal, mas... vamos ver. Aqui, ó. Porque tem um impacto e é uma música bastante agitada também. Traz essa sensação pra gente. Fica legal. Não fica o melhor de todas, mas fica legal. Mas então a trilha que a gente selecionou é uma trilha que tem uma tensão grande dentro de One Piece. A trilha que passa o universo de One Piece porque é de One Piece e ela é séria ao mesmo tempo que é épica. Essa aqui. E ela tem uma sensação de entrada, certo? Então deixa as coisas ainda mais interessantes. Essa construção de tensão e de cena épica, a trilha consegue entregar muito bem. Está decidido então qual a trilha utilizaremos para essa cena. Vamos então a efeitos sonoros, porque bom, a gente vai reutilizar pouca coisa do original. Aqui logo de cara um grande problema era a falta de sons e esse som de avião. Esse som de avião ninguém suporta. Olha o som de vento cortando. E é só isso que a gente tem de sons quanto ao Momo. O Momo é um dragão gigante, então a gente quer dar um corpo pra esse cara pra que ele tenha presença. Todas as cenas que ele aparece, tipo essa aqui e essa outra aqui também, ó, ele tá bem perto da gente, mas não tem nenhum impacto. E a gente quer dar, com certeza. Lá ele. Então, inicialmente, vamos focar no fato de que ele é um dragão, então precisamos de sons de animais grandes poderosos. A gente pode buscar sons como sons prontos de dragão mesmo, alguma coisa parecida, semelhante com isso. Mas esse só não é suficiente, precisamos de um outro tipo de som. Eu peguei um som de um jacaré, que traz um som de respiração. Olha esse som isoladamente aqui pra você ver, saca só. É o som de um jacaré respirando.
Mas quando você soma esses dois, é como se fosse o Momo respirando enquanto ele tá chegando perto, certo? E emitindo seu som natural de dragão, que, bom, é uma besta perigosíssima. Precisamos também aqui, já que ele chega perto, um som de chegar perto. Esse switchzinho de... sabe? Porque ele tá chegando bem perto da cena. Então, quanto mais perto a câmera chega, quanto mais perto o dragão chega da câmera, ele vai emitir algum tipo de som, porque tá se aproximando. Mas junto a isso, precisamos também de dois sons. Primeiro, um som de vento bastante forte, porque, bom, eles estão voando num céu bem tempestuoso. Então a gente tem esse som do vento. Mas não apenas o som do vento ambiente, precisamos do som do vento batendo no corpo do Momo. Por isso utilizamos outro vento junto a tudo isso. Percebe? Agora tá um pouco mais grosso o som. Porém, vamos dar aqui um brilhozinho. Vamos botar esse som de trovão, só pra ter um impacto no começo da cena. Temos aqui o iniciozinho da jogada. Para essa cena natural do Luffy aqui, dessa transformação, no original é isso aqui, ó. Tá o som de avião, tem um sonzinho leve de borracha, e esse som dessa fumaça apenas, enquanto mais nada é feito. Não tem mais nenhum tipo de som. E aí ouvimos os raios do Haki do Rei, certo? Parece fraco, porque não tem o impacto necessário. Então aqui a gente deu uma brincada em acrescentar mais sons ainda. A gente usa o som original dele falando Gear 4, acrescentamos alguns sons. Um desses sons é o próprio som clássico do Gear 4, que é bastante clássico e marca bastante a entrada dele, e ele tá se transformando nesse momento, por isso é bastante conveniente esse som. Junto desse momento aqui, colocamos esse outro som, que é o som de transformação de borracha do Luffy quando entra em outras marchas e tal. E aqui ele sincroniza a explosão do som com a transformação em fumaça ali, ó. Uf. Mais um terceiro som, que é esse som aqui, ó. Que é basicamente o som pra essa fumaça, pra essa erupção de poder que tá vindo dele. E somado um som de Haki do Conquistador. Já que ele vai utilizar o seu Haki do Conquistador, o Haki do Rei, em seu golpe que tá ali emanando esses raios, por que não colocar nesse início também, certo? E aí a gente marca que esse golpe tá existindo, mas existe os raios também, certo? Pra isso a gente vai utilizar tanto um som de eletricidade bem de leve no fundinho, e também um som clássico de raios, com um tom um pouquinho alterado, raios clássicos que, bom, eles usam aqui em Dragon Ball também. Então essa cena com os nossos sons fica assim, ó. Pra prosseguir, como a gente citou antes, o dragão, o Momo, ele aparece aqui mais uma vez. E essa parte eu gostei pra caramba. Porque assim, a gente pegou aqui, de novo, sons de crocodilo, que são sons de bicho poderoso, forte, pronto pra meter murro em todo mundo, né? Olha aqui, ó. Essa respirada do crocodilo, quando o Momo tá se aproximando aqui da tela. Temos também mais um sonzinho de vento, já que o rosto dele está se levantando pra cá e batendo, né, bastante vento na cara dele, enquanto o som de vento daquele fundo lá continua, em outro nível, em outro volume e tudo mais. E aqui temos mais sons. Esse som aqui, de um dragão se aproximando e passando, certo? É bem conveniente, porque, né, a gente encontrou um som de dragão, que seria um som de dragão soltando fogo, mas aqui a gente fingiu, funciona muito bem como um som de dragão voando. E também, para ter mais impacto, precisamos de um som de um rugido, certo? Um rugidão mais potente, para fazer mais sentido com o contexto aqui. Por isso, essa nossa cena do Momo ficou assim. Entende? Lembrando pra vocês o original dessa cena. Agora ouvindo de novo. Entende o que eu tô falando? A sonorização é muito legal, cara, é muito legal. E eu nem sou profissional, nem tão bom nisso, mas dá pra fazer as coisas legais. Além de continuar aqui nos golpes principais, uma outra parte que eu gostei bastante no que a gente fez foram os poderes do Yamato e a própria aparição dele aqui. Vamos ver no original, essa cena aqui que vem um pouco mais calma. Basicamente um som de transformação de Dragon Ball, né, da aura. E o som do teleporte. E aí um som de destruição de fundo. O som da patinha do Kuma. E um grito mais ou menos pra essa serpente aqui.
Eu não gostei de nenhum desses sons, então eu troquei todos praticamente. E como ela é uma cobra, eu não gostei do som básico que tava colocado. Tipo, tem esse gritinho aqui, mas é só isso. E depois o bicho não emite mais sons. Então, como esse monstro é uma serpente, eu queria dar mais uma cara de serpente pra ela. É tipo uma serpente espectral, basicamente, né? Então a gente precisa de sons que combinem com espectros e combinem com serpentes. O clássico sss, o famoso hiss de cobra, cai bem. Por isso, logo aqui no comecinho, ó, quando ela vai aparecer, quando ela vai ser summonada, tem tanto a energia sendo carregada, como um hiss chegando aqui, ó. Que é um hiss de cobrinha, ó. Porque ela tá surgindo, certo? Mas ela não é apenas uma cobrinha simples, é uma cobra muito selvagem. Então temos aqui um som de monstro junto com isso. Mais uma vez. Então temos o som de cobra e de monstro, mas não temos o espectro ainda. Por isso a gente vai usar esse som aqui, ó, ouvindo isoladamente. Não parece uma voz ecoando de longe, um tipo de monstro ancestral, espírito? Que ele vai ecoando com bastante distância, assim. Então, se a gente somar todos esses sons... fica uma cobra muito mais diabólica. E de outro momento importante aqui que deu muito trabalho foi refazer essa cena aqui. Eu acho ela meio pobre em sons, porque esse som de ploing é muito repetitivo. Tipo, todas as dobras é o mesmo som que aparece e só tem ele. Primeiro, pra esse começo, a gente colocou uns sons de estouros aqui. Quase como uns fogos de artifício, por conta desse brilho que tá tendo aqui. E utilizamos tanto sons clássicos de borracha, do Luffy estourando, quanto sons de outros gears, misturados com efeitos de movimento. E pra dar um corpo maior pra essa cena, ela vem de longe com muito pouco som. Por isso a gente pensou, putz, e se a gente colocar um som do Luffy gritando aqui no fundo? E tem esse sonzinho aqui, ó. Mas então completo ficou assim. Aqui também a gente viu que no original não tinha muito som, tinha muito tempo já sem som. Esse aqui é o original. Bastante tempo de silêncio e quase nenhuma reação do Kaido. É quase impossível uma câmera chegar perto de um personagem de anime sem ele expressar tanta reação, ou... enfim, todo esse tempo aqui, pra só agora a gente ouvir um pouquinho de reação dele. Então a gente quis tanto aumentar os sons de impacto pra cá, pro poder parecer mais poderoso mesmo, quanto colocar sons de reação do Kaido, certo? O primeiro grito de... só dele percebendo que o golpe tá chegando. E aqui eu coloquei só de extrinha esse sonzinho aqui, só esse brilhinho aqui do hack da observação, porque, né... a gente tem ele chegando bem perto do olho dele, como se ele estivesse visualizando o que vai acontecer com ele. Sabe? Só um detalhezinho ali de coisa besta. Talvez não seja besta, porque ele não usou exatamente o arco do observador aqui, mas... mas fica interessante. É o golpe sendo disparado, o impacto nele, o impacto da explosão e o som do impacto das pedras, todos juntamente aqui explodindo. Junto com esse som de poder carregando, porque vai ter uma explosão muito maior pra cima. Kaido reagindo também, que os sons do Kaido reagindo ali eram muito baixos, a gente somou junto com o som original. E pro final, pra cereja do bolo, a gente pensou, e se a gente aumentar a trilha pra dar um impacto pra quando ela sumisse? Por isso esse finalzinho ficou assim. E o efeito sonoro completo a gente não pode, obviamente, infelizmente, colocar aqui nesse vídeo. Por isso coloquei tanto postado no Twitter. Se não derrubaram ainda, toei. Não derruba nós não. Vai ter lá bonitinho esse vídeo completo, né? Toda essa sequência aqui, pra você poder assistir sem interrupções. Já que, né, infelizmente eu não posso colocar aqui. Eu tentei, mas tava chegando um strikezinho aí, se eu deixasse. Então, é isso aqui. Fizemos isso, ficou bastante interessante, ficou bastante bonito. Eu particularmente gostei muito do resultado. E, bom,
Não é pra mostrar que não, somos melhores. Não. É porque dá pra fazer uma coisa diferente. Eu imagino que o nível de produção deles teve uma correria absurda, por isso os efeitos sonoros estejam sendo deixados ali quase que de segundo plano, mas dá pra ser melhor. E a gente fez nossa parte aqui pra contribuir. Pois hoje, meus amigos, nós melhoramos One Piece.